deixar para vocês o resumo de Marcos, capítulo 6, versículo 45 em diante, que o título diz: Jesus anda sobre o mar. Jesus pediu para seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que subissem no barco e atravessassem o rio para o outro lado, que lá eles iam entrar em uma outra cidade. E nesse pedido, os seus discípulos entraram no barco e foram, e o Senhor ficou em terra sozinho, foi subir ao monte para orar. Ao cair da tarde, o Senhor viu a dificuldade dos seus discípulos, porque o vento estava contrário. E nós sabemos que vento contrário na embarcação em meio ao mar não é nada simples, é muito complicado. E o Senhor viu o desespero, viu a angústia deles, né? E o que acontece? O Senhor veio por diante dele, à frente. Barco, o Senhor veio de frente, andando sobre o mar. E naquele momento, os discípulos se assustou, mais do que já estavam, porque achou que poderia ser um fantasma vindo sobre o mar. Foi quando o Senhor disse que não, que era para ele se acalmar, que era ele que estava andando sobre o mar, para ele não temer, para não ter medo. E o Senhor vindo sobre o mar, andando sobre o mar, e adentrou o barco. Assim que o Senhor adentrou o barco, o vento e o mar se acalmou. O que eu entendo com essa passagem da Bíblia? Primeiro, que às vezes, na maioria das vezes, é necessário estarmos sozinhos, só você e Deus, para que você venha falar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Segundo ponto, o Senhor não sabia que o mar estaria dessa forma, que o vento estaria dessa forma e mandou os discípulos? É claro que ele sabia. Mas por que ele mandou? Ele mandou por quê? Porque antes disso acontecer, o Senhor fez a multiplicação dos pães e dos peixes e os discípulos viram. Porém, o coração dos discípulos ainda continuavam endurecidos. Se eu ver um milagre do Senhor na minha frente, de maneira e hipótese nenhuma, eu vou duvidar naquele momento, ali mesmo. Mas naquele tempo, o que aconteceu foi isso. Eles continuavam com o coração endurecido. Então, tudo que Deus faz, tudo que Deus permite, há um propósito. Às vezes não entendemos naquele momento, mas um dia o Senhor vai nos fazer entender. E talvez também Deus nem faça a gente entender. A gente só tem que aceitar o processo e passar por ele. Nós não vamos viver ali para o resto da nossa vida. Todo o processo passa. A gente tem que passar por ele, para que a gente venha amadurecer fisicamente e espiritualmente, para que a gente venha entender os propósitos, os planos do Senhor para as nossas vidas. Então o Senhor sabia que o vento estaria ao contrário, mas mesmo assim mandou eles sozinho, porque o Senhor poderia ir no barco com eles, mas o Senhor preferiu que eles fossem só. E Deus fez 2 milagres ao mesmo tempo. O primeiro foi vir caminhando por cima do mar. E você vê que eles estavam tão desapercebidos e com o coração endurecidos que eles jamais pensou que poderia ser Jesus andando sobre o mar, mas um fantasma. Então, quando ele viu que era o Senhor, eles se espantaram. E o segundo milagre que o Senhor fez foi adentrar ao barco. Assim que o Senhor adentrou ao barco, o vento se acalmou. Então, por que Deus permitiu? Para que eles viessem entender que o Senhor é o Senhor e que Ele faz sim milagres acontecer. Então, depois desse milagre, foi que o coração dos discípulos veio amolecer diante de Deus e entender que Ele sim é o Senhor. Então, tudo que Deus faz nas nossas vidas tem um propósito. Nada é em vão, nada é por acaso, nada de qualquer jeito. Outro ponto muito importante que eu entendi. O Senhor, enquanto Ele está fora da nossa história, fora do nosso convívio, as coisas ficam muito mais difíceis. Mas quando Ele entra na nossa história, quando Ele entra nas nossas vidas,
as tempestades se acalmam. Talvez não parem, porque nós precisamos passar pelo processo, mas se acalmem. E é muito diferente você passar pelo processo sem Jesus e passar pelo processo com Jesus. É outra coisa. E ali eles entenderam que o Senhor é o Senhor. Então, primeiro ponto, ore. Entre no seu quarto, converse com Deus, exponha o que você precisa e necessita. Porque por mais que Ele saiba, Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer ouvir a sua declaração. Porque também é uma questão também de humildade diante de Deus. Segundo ponto, todas as coisas que acontecem nas nossas vidas têm um projeto de Deus, tem um plano do Senhor para aquilo acontecer. E o porquê daquilo, que tudo tem um para quê, pós a situação. Então que hoje venhamos entender que o Senhor sabe todas as coisas, mas necessitamos passar por certos tipos de situações para que venhamos amolecer o nosso coração e entender que o Senhor precisa estar no nosso barco. Não porque Ele precisa de nós, mas porque nós precisamos dEle. Nós necessitamos dEle diariamente. E é isso que eu venho dizer para vocês hoje. Com Jesus no barco, as coisas são melhores. Deus abençoe vocês. Beijo. Se inscreve, compartilha, curte. Em nome de Jesus. Amém.